Bem-vindo rumo ao propósito. Nós estamos assim a começar mais uma aula desta semana, onde estamos a falar sobre as obras da carne. Se você que ainda não assistiu às outras aulas, eu te peço, vá e assiste às outras aulas desta semana antes de assistir às aulas desta sexta-feira. E você que está comigo desde segunda-feira, eu te agradeço para mais um dia, para mais uma aula. E é importante você terminar o dia com este ensinamento, com estas orientações, com estes conhecimentos bíblicos, para que nós possamos caminhar rumo ao propósito nesta terra enquanto a eternidade não chega. Bom, hoje vamos concluir falando das 6 obras da carne que geram destruição e também divisão. Então, são obras da carne que geram divisão e destruição, citadas pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, e nós vamos ver as 6 obras da carne, que são a ira, peleja, dissensões, fações, bebedices, glutonarias, e o apóstolo Paulo termina dizendo e coisas semelhantes a estas. Isso quer dizer que existem muitas outras obras da carne, mas essas que o apóstolo Paulo citou, a lista que ele fez destas obras da carne, é que nós vimos ao longo desta semana, e vamos concluir a aula de hoje falando sobre estas 6 obras da carne. E, portanto, vamos começar aqui com a ira, né, que é uma das obras da carne também que leva à destruição, e ao longo desta semana nós estamos a falar disso. E a ira é uma explosão de raiva, indignação ou fúria que leva a pessoa a perder o controle de si mesma e agir de forma pecaminosa contra os outros. Ou seja, quando você não controla a raiva, é quando você não controla a fúria, a indignação, e acaba agindo de forma pecaminosa contra o outro, né? Então, a ira é uma das obras da carne muito perigosa, e, sobretudo, surge naturalmente do ser humano perante uma situação, e é importante que nós não possamos deixar que estas obras da carne dominem as nossas decisões, dominem as nossas vidas, façam parte das nossas vidas. E a ira é uma das obras da carne que também tem destruído muitos relacionamentos, tem destruído muitas vidas, muitas famílias, acima de tudo. Mas é importante também notar que a Bíblia, ela não condena toda forma da ira, né? Existe uma diferença, por exemplo, entre a indignação justa e a ira pecaminosa, né? A indignação justa diante do pecado, né? A indignação justa diante da injustiça ou da opressão. Mas a ira pecaminosa, ela nasce do orgulho, ela nasce do egoísmo, da ofensa pessoal ou da falta do domínio próprio, né, que é um dos frutos do Espírito, que nós iremos ver na próxima semana, né? Mas o apóstolo Paulo está falando desta segunda, que é a ira pecaminosa. O apóstolo Paulo, quando fala da ira, ele está citando a ira pecaminosa. É esta obra da carne que vai contra a vontade de Deus, aquilo que não agrada a Deus, né? É dessas obras da carne que o apóstolo Paulo está aqui a referir. Mas como é que a ira se manifesta? A ira se manifesta através da explosão de raiva, né? Através de gritos e agressividade verbal. Ela se manifesta através de ofensas e insultos. Se manifesta através de reações impulsivas. Ela se manifesta através da perda de autocontrole, quando você não consegue controlar uma fúria, quando você não consegue controlar uma raiva e acaba agindo de forma pecaminosa contra a vida do outro, né? Ou seja, a ira mencionada em Gálatas capítulo 5 pelo apóstolo Paulo não é apenas sentir a raiva, é permitir que a raiva governe as ações. Ou seja, a ira, ela não é mencionada apenas por sentir a raiva, mas é quando esta raiva domina as nossas ações, né? Ou seja, quando as obras da carne dominam as nossas ações ou influenciam as nossas decisões, ela acaba indo contra a vontade de Deus. Ela acaba indo contra aquilo que Deus realmente quer para cada ser humano. E um dos exemplos bíblicos que nós podemos aplicar à ira é a história de Moisés. O Moisés, que foi o líder escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Lá no deserto, Deus diz a Moisés que ele teria que falar com a pedra para que a água pudesse sair da rocha.
Mas o que Moisés fez? Ele bateu na rocha por causa da raiva. E houve consequência. E nós estamos a falar ao longo desta semana que tudo aquilo que o homem semeia, porque o apóstolo Paulo também citou isso, tudo aquilo que o homem semeia, ele também vai colher. Ou seja, não existe nada em que você vai semear de ruim que você vai colher o bem. Se você semear o mal, você vai ter que semear, ou você vai ter que colher o mal. Se você semear o bem, você vai colher o bem. Porque a lei da vida é a lei bíblica que acontece. Então nós precisamos semear boas coisas. Nós precisamos semear coisas que agregam valores para a nossa vida. E uma decisão tomada no calor da emoção trouxe consequências para a sua caminhada. Uma decisão tomada no calor da emoção trouxe consequências para a sua caminhada. Portanto, ele agiu, ele semeou uma semente, mas teve que colher o seu fruto. E não pense que se você semear o mal, vai ter que colher o bem. Não. Semeou o mal, vai ter que colher o mal. E é assim que acontece na nossa vida, né? E eu pergunto, quantos relacionamentos são destruídos por palavras ditas no momento de ira? Quantos relacionamentos? Muitos relacionamentos foram desfeitos, destruídos, porque um estava com ira do outro e acabou falando palavras duras, palavras ruins, palavras torpes, que acabou ferindo a sensibilidade do outro. E relacionamentos acabaram. O que levou anos a construir acabou sendo destruído em fração de segundo pela obra da carne. Por isso, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. E Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para praticarmos os frutos do Espírito. Deus nos chamou para praticarmos coisas boas, para que nós também possamos alcançar a salvação. E a outra obra da carne que nós vamos falar é a peleja. Né? É uma palavra muito conhecida, sobretudo quando olhamos para o Apocalipse, vemos, né, que houve peleja no céu e tudo mais. Né? O peleja são conflitos constantes, discussões agressivas e comportamentos que promovem a violência e desunião. Repito, são conflitos constantes, discussões agressivas e comportamentos que promovem violência e a desunião. Né? Portanto, na lista da obra da carne, em Gálatas capítulo 5, versículo 20, algumas traduções usam a peleja, enquanto outras traduzem o termo grego como discórdia, rivalidades ou ambições egoístas. Né? Tanto no termo grego, essas são as traduções: discórdia, rivalidades ou ambição egoísta. A ideia não é apenas uma discussão ocasional, mas um comportamento que cria divisão e conflito. Né? A peleja é um comportamento que cria divisão ou conflito. Não é apenas uma discussão ocasional. Não é você estar lá a discutir que se torna peleja, não. É quando esta discussão ela cria divisão e conflito. Aí se chama peleja. Né? A pessoa ela passa a agir visando seus próprios interesses, mesmo que isso prejudique a paz e a unidade. Tem acontecido assim em São Tomé e Príncipe. Infelizmente, as pessoas têm criado divisão no meio da sociedade. Têm criado rivalidades, discórdias no meio da sociedade, ambição egoísta no meio da sociedade. A política estragou a nossa sociedade e nós estamos a viver isso, claro. Estamos a plantar a semente e no futuro, claro, iremos colher também os frutos destas consequências. Estamos a colher desde 1975, não falando aqui de São Tomé e Príncipe, mas vamos falar do contexto bíblico. Claro, estou aplicando também à nossa vida aquilo que tem acontecido e é normal que eu aplique estes exemplos. Ou seja, enquanto a pórfia que nós vimos ao longo desta semana, enquanto a pórfia enfatiza a discussão e a contenda, a peleja ela destaca a rivalidade e conflito que surgem dessa atitude. Ou seja, a pórfia ela enfatiza a discussão, ela enfatiza tanto a discussão e contenda, mas a peleja ela destaca a rivalidade e o conflito que surgem através dessa atitude. Né? Então, a peleja ela também se manifesta através da competição egoísta, através da disputa por posição, poder ou reconhecimento. Né? Nós vemos isso em São Tomé e Príncipe e tem acontecido no seio político. Né? As pessoas têm disputado a posição, o poder ou
querem reconhecimento, conflitos constantes entre pessoas ou grupos, infelizmente, busca de vantagens pessoais à custa dos outros, infelizmente, espírito de rivalidade em vez de cooperação, né? As pessoas não querem mais se unir em busca de um único propósito, mas cada um quer buscar seus interesses, cada um quer lutar pelos seus próprios interesses e tem criado divisão, tem difamado o outro, criando divisão na sociedade. Infelizmente tem acontecido isso e esta é uma das obras da carne que as pessoas têm estado a plantar e vai colher no futuro os seus frutos, porque a lei da vida é a lei bíblica, acontece e vai acontecer, tem acontecido há mais de 2000 anos, né? Um dos exemplos que nós podemos, por exemplo, aplicar também à peleja é quando nós olhamos para os pastores de Abraão e de Ló, né? Entraram em conflitos por causa de terras onde seus rebanhos pastavam, né? Conhecemos o relato bíblico que está lá em Gênesis, né? Que os pastores de Ló e de Abraão entraram em conflitos. Abraão, ele mostrou sabedoria a procurar paz em vez da disputa. Aliás, eu vou dizer uma coisa: se os nossos líderes tivessem esse tipo de sabedoria, em vez de procurar a paz, em vez de disputa, talvez a nossa sociedade seria um dos grandes exemplos em busca de paz ao nível do continente africano ou, acima de tudo, a nível mundial. Mas, infelizmente, o ser humano, cada um tem seus defeitos, tem suas manias, tem seus vícios, tem suas ambições e tem usado o egoísmo, acima de tudo, para criar divisão. E nem toda batalha merece ser travada. É importante que nós possamos entender isso. Nem toda batalha merece ser travada. A outra obra da carne é a disseção, disseções, neste caso. Surgem quando pessoas criam divisões por causa de interesses pessoais, opiniões ou ambições. Né? Disseções é quando as pessoas criam divisões por causa de interesses pessoais, opiniões ou ambições. Infelizmente, nós temos visto, né? Nós podemos aplicar, mas tem acontecido também dentro do relacionamento, dentro da família, e é importante que nós tomemos cuidado com isso dentro da igreja, né? Tem acontecido isso. A disseção ela vai além de uma simples diferença de opinião. Pessoas podem discordar e ainda manter amor, respeito e comunhão. A disseção ela ocorre quando a discordância gera separação, conflito e quebra de unidade, né? Então aí é que acontece a disseção. É o espírito que cria lados, grupos e partidos, levando as pessoas a se afastarem umas das outras. Isso é disseção. É uma das obras da carne que tem levado à destruição. É uma das obras da carne que tem levado a sociedade, ao grupo, a família, amigos, à destruição. Aquilo que levou anos a construir tem sido destruída por causa de uma obra da carne que não tem sido controlada por um ser humano. E nós precisamos controlar. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Buscar a Deus acima de tudo. Porque a nossa sociedade está precisando mais de Deus, né? Então, a disseção ela também se manifesta através da criação de divisões dentro da família, igreja ou comunidades, né? Formação de grupos rivais, disseminação de discórdia, incentivo a conflitos e separações, falta de disposição para a reconciliação. Infelizmente, nós temos visto isso, algo que não deveria ter acontecido, está a acontecer porque as pessoas não têm estado a saber, não têm estado a controlar as suas emoções, não têm estado a controlar as obras da carne, porque isso não vem de Deus, isso vem do outro espírito que não é de Deus. E ser humano tem a oportunidade, tem o poder de fazer as próprias escolhas, e escolhendo este lado das obras da carne, desejos carnais, daquilo que vai contra a vontade de Deus, claro, vai colher também as suas consequências. Um dos relatos, ou um dos exemplos bíblicos que nós podemos também aplicar à disseção, é quando olhamos lá para o Atos, ou seja, na igreja de Corinto, alguns diziam seguir Paulo, outros diziam seguir Pedro e outros diziam seguir o Apolo. Ou seja, em vez de promoverem, procurarem unir-se em busca de um propósito,
havia divisão, né? Os partidos políticos, por exemplo, em vez de unir em busca de um único propósito, hoje nós temos partidos divididos. As pessoas já não querem mais unir-se uma a outra em busca de um propósito. Nota-se que há mais interesses pessoais do que interesses coletivos em busca de uma solução para o povo. Né? Então, acaba criando também esta disseção. Ou seja, quando o ego cresce, a comunhão enfraquece. Quando o egoísmo de uma pessoa cresce, a comunhão, a unidade enfraquece. Infelizmente tem acontecido e nós precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas. A outra obra da carne é fações, ou neste caso facções, que são grupos que se formam para dividir, separar ou promover rivalidade, está muito ligada também à disseção. Por isso que as obras da carne elas têm uma ligação muito forte entre elas. Né? Facções são grupos que se formam para dividir, separar ou promover rivalidades. Existe um grupo que foi formado simplesmente para criar divisão na sociedade, para criar divisão na família, para criar divisão numa comunidade, para criar divisão numa igreja. E estes grupos se chamam facções, que estão ligadas às obras da carne. Elas surgem quando as pessoas colocam seus interesses acima do bem comum. São grupos que surgem para colocar seus interesses acima dos bens comuns. São facções. A ideia principal não é simplesmente pertencer a um grupo. O problema está em criar ou alimentar grupos que se colocam uns com os outros, promovendo divisão. Este é o maior problema. Ou seja, não há nenhum problema em você pertencer a um grupo. O maior problema é este grupo criar divisão no meio da sociedade, no meio da família, no meio da igreja, no meio da comunidade. Este é o maior problema. E todos que unem para criar divisão em vez de união estão sendo agidos pelo espírito inimigo de Deus, espírito satânico. Não queria usar essa expressão, mas a gente tem que falar. Temos que falar. Né? Então, quando este grupo une para criar divisão, estão a agir pelo espírito satânico, em vez de procurarem um bem comum. Uma facção surge quando a lealdade ao grupo, a opinião ou ao líder passa a ser mais importante do que a unidade e a verdade. A Bíblia ensina que Deus é Deus de unidade e não de divisão. Deus é um Deus de unidade e não de divisão. E eu te pergunto, que tipo de grupo você pertence? Que tipo de grupo você faz parte nesse exato momento? Que tipo de grupo você tem apoiado? É o grupo que tem promovido a divisão ou o grupo que tem promovido a unidade? É o grupo que tem criado a divisão no meio da sociedade, no meio da família, no meio da igreja, no meio da comunidade? Ou é aquele que tem procurado unir o povo, unir a família, unir a sociedade, unir a amizade? Nós precisamos analisar. Se nós dissermos que nós somos de Deus, se dizemos que somos de Deus, então nós precisamos entender que Deus é um Deus Deus não é um Deus de divisão, mas é um Deus de unidade. É um Deus que gosta de união, da comunhão e não da divisão. Então precisamos arrancar esta obra da carne e pedir que Deus arranque e jogue nas profundezas do mar, para que nunca mais nos perturbe. A outra obra da carne que nós vamos falar agora é a bebedice. Bebedice refere-se ao abuso do álcool até o ponto de perder o controle e a sobriedade. Né? Tanto é quando a pessoa usa em excesso as bebidas alcoólicas até o ponto de perder o controle emocional, até o ponto de perder o controle da sua vida e criando ou cometendo práticas que não fazem parte da vontade de Deus. Na perspectiva bíblica, a embriaguez é problemática, porque afeta a capacidade de pensar, julgar e agir corretamente. A pessoa deixa de governar a si mesma e passa a ser governada pelo efeito de bebida alcoólica. É por isso que os cristãos, eles abstêm-se da bebida alcoólica por estes muitos outros motivos, também ligado à saúde. Né? Então, é necessário que a pessoa ela precisa entender que a sua vida não pertence a si mesma,
Hoje nós estamos aqui com fôlego, com espírito, mas amanhã o fôlego pode sair e a nossa vida já não será mais nada. Então nós precisamos muito proteger a nossa vida, proteger sobretudo a vida das pessoas à nossa volta e proteger o nosso coração, porque deles procedem as fontes da vida. Né? A bebedice, por exemplo, manifesta no consumo excessivo do álcool, busca intencional de embriaguez, a perda de controle das palavras e ações, né? Comportamentos impulsivos ou imprudentes sob o efeito da bebida alcoólica, hábito recorrente à intoxicação. Então, e nós vemos aqui, por exemplo, também no relato bíblico que Noé, após o dilúvio, né, ele embriagou-se e acabou por expor-se a uma situação vergonhosa. Olha o que a bebida alcoólica faz. Né? O Noé foi um homem escolhido por Deus, ou seja, era um homem justo e íntegro, perante uma geração perversa, perante uma geração pecaminosa, onde o pecado multiplicou-se, mas Noé era um homem justo. E ele foi chamado por Deus, olha, você será o meu escolhido, e é você que eu quero que construa a arca, porque eu vou destruir essa terra com água e com dilúvio, numa época em que não chovia. Ou seja, após o dilúvio, Noé, ele embriagou-se e acabou por se expor numa situação vergonhosa. E olha o que a bebida alcoólica faz, né? Então nós precisamos analisar a nossa vida e entender que o problema não está apenas na bebida, mas na perda do domínio próprio. É quando você bebe e não consegue dominar, não consegue ter autocontrole, não consegue ter domínio próprio. E ter domínio próprio é um dos frutos do Espírito que nós veremos também na próxima semana. Bom, a última obra da carne que nós vamos aqui falar é a glutonaria. A glutonaria também é uma das obras da carne que também tem destruído muitas vidas. Eu, por exemplo, já ouvi relatos de pessoas que morreram pelo excesso, portanto, por falta de controle portanto, por falta de controle dos apetites e desejos, por excesso de comida, por comer tanto e o estômago não aguentou e a pessoa acabou também por falecer. Eu já ouvi relatos sobre isso. Por isso que nós temos que analisar muito mesmo aquilo que nós fazemos, as ações, as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos. Né? Por isso que já não estou a ver mais se é lá em Coríntios, mas acredito que é o apóstolo Paulo quem escreveu dizendo o seguinte: quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória do nome de Deus. Então nós precisamos também analisar, ter domínio próprio, ter uma vida de equilíbrio, viver numa sociedade que incentiva, e nós vivemos numa sociedade que incentiva a excesso, ou seja, você tem que comer muito, você tem que comer muito para ter saúde e acima de tudo. Não se come muito para ter saúde, né? Se come moderadamente. E a saúde ela não é apenas só com a comida, mas também com exercícios físicos e também ser feliz, né? Proteger a sua emoção, porque uma pessoa com uma vida emocional desestabilizada também não terá uma boa saúde física, né? Mas Deus ele nos chama à moderação, à sabedoria e autocontrole, né? Então vemos que de todas essas obras da carne que nós falamos hoje, sobretudo ao longo desta semana, percebemos que quando nós observamos estas obras da carne, percebemos algo em comum. Todas elas revelam a falta de domínio próprio. Todas. Uma pessoa dominada pela ira perde a paz. Uma pessoa dominada pelos conflitos perde relacionamentos. Uma pessoa dominada pelo excesso perde equilíbrios. Por isso, Deus não deseja apenas mudar o nosso comportamento. Ele deseja mudar o nosso caráter. E antes de nós terminarmos isso, eu quero que você lembre que quem não governa a si mesmo, acabará governado pelos seus impulsos. Eu falo disso no meu livro Caminho da Sabedoria para Jovens. Né? E vimos ao longo desta semana as obras da carne que levam à destruição, obras da carne que afastam-nos de Deus, obras da carne que destroem relacionamento, que criam divisão. E eu creio que você aprendeu
muita coisa mesmo ao longo desta semana. Mas a Bíblia, ela nos apresenta também soluções, porque além de problemas, a Bíblia também nos apresenta soluções. E estas soluções veremos na próxima semana, e eu te agradeço profundamente por você estar comigo neste momento de aprendizagem, de ensinamento e de muita reflexão. Mas antes de nós terminarmos, eu quero orar. Quero orar por você, orar pelas decisões que nós tomamos, sobretudo pela semana na qual Deus preparou para nós. Se calhar foi muito produtiva, foi muito reflexiva, cheia de bênçãos, e pedir a Deus para que estas obras da carne não possam fazer parte da nossa vida e do seio onde nós vivemos. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, amado Pai, que se encontra nas alturas dos céus, eu entrego tudo em tuas divinas mãos. Nós acabamos de estudar, ó Pai, ao longo desta semana sobre as obras da carne, e entendemos que são obras que não fazem parte da sua vontade, que não fazem parte dos seus princípios. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor arranque de nós estas obras da carne e jogue nas profundezas do mar. Que não permita que ela nos perturbe, que elas dominem as nossas ações. Que não permita, ó Pai, que estas obras da carne possam afetar as nossas famílias, os nossos relacionamentos, a nossa sociedade, a nossa juventude, a nossa geração. Ajuda-nos a ter controle, ter domínio próprio. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos e pedimos um final de semana na sua companhia, assim como foi ao longo desta semana. Que teu Santo Espírito possa nos guiar para o caminho certo e nos dar a paz que excede todo entendimento. Oramos e suplicamos com fé, em nome de Jesus. Amém. Portanto, amém, e eu te agradeço profundamente. Te vejo na segunda-feira, onde nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. Que Deus te abençoe.